स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। Om. Possa Brahman proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do movimento Vedanta Brasil. Boa noite, namaskar, saudações a todos. Todas as quarta-feiras, nós estamos estudando o texto Atma Bodha. Depois de férias de 15 dias, nós estamos voltando. So, número de palestra é 45, Atma Bodha. Nós estamos estudando verso 17. Hoje vamos estudar, refletir sobre o verso 18. Atma Bodha significa autoconhecimento. Nesse texto, seu autor é Adi Shankaracharya. Ele propõe o Advaita Vedanta, a filosofia do Vedanta não dualista. Segundo essa filosofia, o caminho para alcançar a realidade é o caminho do conhecimento, chamado Gnana Marga. Nossa última aula, estudamos o verso 17. O resumo do verso 17 é: a consciência pura, chamado o Brahman na Vedanta, que tudo permeia, deve ser compreendido como distinta e além dos instrumentos físicos do corpo, mente e intelecto. Esse iluminador supremo que ilumina o funcionamento sutil do intelecto, os pensamentos da mente e os movimentos físicos densos. Apesar dessa aparente associação com a iluminação, Brahman permanece sempre como uma mera testemunha, jamais um participante. O iluminador está sempre separado dos objetos iluminados. O sujeito da experiência não pode ser o mesmo que os objetos da mesma experiência. Como essa luz ilumina todos, mas isso é diferente do que os objetos que iluminado. O iluminador está sempre separado dos objetos iluminados. Essa luz dentro desse casa aqui ilumina todo quarto, toda sala aqui. Mas é sempre desapegado com objetos que iluminados. Iluminador, luz,
está sempre separado dos objetos iluminados, mesa, cadeiras, microfones, nós pessoas. O sujeito da experiência não pode ser o mesmo que os objetos da mesma experiência. Assim, a presença de Brahman ilumina tudo, mas sempre é desapegado, testemunha. Qualquer de manhã até agora, tarde 6 horas até agora, nós cantamos aqui. Né? Todas as atividades foram acontecido. Luz é testemunha de todas as atividades, né? Sempre desapegado. Pode ser argumentar que o Atman, a consciência pura que permeia todo, é chamado Brahman. A consciência pura dentro de nós é chamado Atman. Atman é Brahman mesmo. Né? Referenciado conosco, nós chamamos a consciência que eu estou falando, você está ouvindo. Essa consciência é chamado Atman dentro de nós. Só para referenciar. Pode ser argumentar o Atman, né? Não é apenas uma testemunha, mas também participa das atividades do corpo e dos sentidos. Essa objeção será respondida no verso 18 que estudaremos hoje. Como Swami, o Atman, como está nós? Eu estou fazendo, né? Quando eu senti fome, eu comi da comida, né? Eu estou fazendo, eu estou comendo. Como posso falar que o Atman não está envolvido? Como você fala, é testemunha, eu estou sentindo, eu estou fazendo. Né? Como você fala? Aqui, Shankaracharya, no verso 18, dá a resposta. Belo exemplo também, Shankaracharya deu. O verso 18 é Vyapriteshu indriyeshu atma vyapari va vivekinam drishyate bhreshu dhavatsu dhavan iva yata shashihi vyapriteshindriyeshu atma vyapari va vivekinam drishyate bhreshu dhavatsu dhavan iva yatha shashihi. Belo exemplo, Shankaracharya deu. Shankaracharya está falando. Assim como a lua no céu, assim como a lua parece estar se movendo quando as nuvens se movem no céu. Também, para aqueles não exercem o discernimento, o Atman parece estar ativo quando, na realidade, os sentidos estão ativos. Eu vou repetir mais uma vez o significado desse verso. Assim como a lua parece estar se movendo quando as nuvens se movem no céu. Também, por aqueles não exercem o discernimento, o Atman parece estar ativo quando, na realidade, os sentidos estão ativos. Vamos refletir. O verso está dizendo que todas as funções ou atividades que estão acontecendo são atribuídas exclusivamente aos órgãos dos sentidos, coletivamente conhecidos como indriyas. Várias coisas, de manhã até tarde, noite, dormir, nossos sentidos estão ativos. Ver aqui, vai lá aqui com nossos pés, comer isso, fazer esse, vamos resolver os problemas. Sempre a nossa mente, junto com os sentidos saindo inteiro São Paulo, tentando resolver todas as coisas do mundo, sabendo. Sentidos ativos. 5 órgãos de sentidos. O verso está dizendo que todas as funções ou atividades que estão acontecendo
são atribuídas exclusivamente aos órgãos dos sentidos, coletivamente conhecidos como indriyas. Em sânscrito, falado indriyas. Esses indriyas são categorizados em 3 tipos principais: Gnanendriya, Karmendriya e Antakarana. 3 coisas: Gnanendriya, Karmendriya e Antakarana. O que é Gnanendriya? Gnanendriya refere-se aos órgãos de percepção, que incluem os olhos, ouvidos, nariz, pele e língua. 5 órgãos de percepção. É chamado Gnanendriya. Os olhos, ouvidos, nariz, pele e língua. Esses órgãos são responsáveis por coletar informações sensoriais do mundo externo, permitindo-nos ver, ouvir, cheirar, tocar e saborear. 5 Gnanendriyas. Depois, o que é Karmendriya? Karmendriya refere-se aos órgãos de ação, como as mãos, pernas, boca e outras partes do corpo envolvidas na realização de atividades físicas. Esses órgãos nos permitem interagir com o nosso ambiente através do movimento, fala e outras ações. O que é Antakarana? Antakarana abrange os órgãos internos de cognição e emoção, que incluem a mente, memória, sentido de eu, ego e intelecto. 4. Mente, memória, ego e intelecto. 4 tipos juntamente é chamado Antakarana. Esses componentes são responsáveis por processar informações sensoriais, formar pensamentos, armazenar memórias e tomar decisões. Intelecto toma decisão. Memória armazena que aconteceu. Coisas que aconteceram, memória armazena. Pensamentos, na mente várias dúvidas surgem, pensamentos. Tempo eu sinto que eu existe, eu tenho, sempre eu fiz, eu falo, eu, sentido do eu, é chamado ego. O verso dizendo que todas as funções ou atividades que estão acontecendo são atribuídas exclusivamente aos órgãos dos sentidos. Esses categorizados em 3 tipos: Gnanendriya, órgãos de percepção; Karmendriya, órgãos de ação; Antakarana, órgãos internos para cognição e emoção, que ajuda para cognição e emoção, juntamente chamado Indriyas. O verso destaca que o Atman, ou o ser, é distinto desses órgãos dos sentidos e suas atividades. Verso anterior, 17, também falou, testemunha indiferente. Esse verso também está falando. O Atman é apenas uma testemunha indiferente, uma consciência pura, que está presente, mas não se envolve nas funções dos indriyas. Este Atman é descrita como avyaptra shakshi, testemunha indiferente. E Chaitanya Matra é consciência pura. A característica do Atman é testemunha indiferente e consciência pura. Em nossas experiências diárias, muitas vezes confundimos as atividades dos sentidos com as ações do Atman. Confusão. A Vedanta ajuda para discernir corretamente. Separar. Ajuda para separar. Eu separando com coisas com outros, que não faço outra parte. Sempre ajudando para discernir. Ajudando para reconhecer que é verdade.
Atmabodha é reconhecer nossa verdadeira natureza, né? Em nossas experiências diárias, muitas vezes confundimos as atividades dos sentidos com as ações do Atman. Por exemplo, quando nossos sentidos estão engajados em várias atividades, podemos sentir que sou eu quem está realizando essas ações. No entanto, isso é um equívoco. Muito difícil para nós. Olha como esse? Eu estou sentindo. O texto, a escritura está falando que é equívoco. É diferente. Não envolvido. Mas eu estou sentindo envolvido. Como a escritura se explica? Os sentidos e a mente são separados do verdadeiro ser, que permanece uma testemunha indiferente. Primeiro, quando nossos sentidos estão engajados em várias atividades, podemos sentir que sou eu quem está realizando essas ações. No entanto, isso é um equívoco. Os sentidos e a mente são separados do verdadeiro ser, que permanece uma testemunha indiferente. Gradualmente, à medida que nos identificamos mais com o eu observador do que com os sentidos ativos, começamos a entender que o verdadeiro ser não está envolvido nas ações. Essa realização nos ajuda a ver que o Atman está sempre desapegado e não é afetado pelas atividades sensoriais. Para indicar nossa experiência todo dia, quando nós dormimos, nós entramos no estado de sono, com sonhos. Para entrar no estado de sono, que precisa uma condição é desapega totalmente com esse corpo. Não é? Sem você lembrando o corpo, você pode entrar no estado de sono? Não pode, Pilada. Primeira coisa, desapega. Atividades do karmendrias, órgãos das ações, totalmente precisa parar. Mente precisa desconectar, desapegar. No nível de sono, nós temos sonhos, vários tipos. Nós criamos o universo, ar, árvores, animais, tudo. Dentro disso, nós pegamos o corpo também. Depois, nós entramos no nível de sono profundo, sem sonhos. Para entrar esse estado de sono profundo, sem sonhos, precisamos totalmente desligar com mente, sentidos. Lá no sono profundo, claramente mostra que o eu que eu estou falando é totalmente diferente do que o mente ou sentidos. O eu que eu estou falando, indicando o eu puro. Eu puro. Reconhecer esse eu puro. Só esse verso está falando. Só como esse nós investigamos, nós realizamos, nos ajuda a ver que o Atman está sempre desapegado e não é afetado pelas atividades sensoriais. Portanto, o verso nos ensina que a aparente atividade do Atman é apenas uma sobreposição das funções dos órgãos dos sentidos. O que está acontecendo? Eu puro existe no sono profundo, sem sonhos. Depois, a atividade semente é sobreposto no eu. A atividade do corpo é sobreposto no eu no nível de estado de vigília. Sobreposição. Portanto, o verso nos
ensina que a aparente atividade do Atman é apenas uma sobreposição das funções dos órgãos dos sentidos. Para aqueles que não conseguem discernir, entre o ser e as atividades dos sentidos, o Atman parece estar envolvido. Atman parece estar ativo. Como assim? São escrituras explica para discernir, poder de discernir. Para quem parece estar ativo, envolvido, o Atman está envolvido, esse equívoco é comum entre aqueles que não têm poder de discernimento para separar o eu verdadeiro ser das experiências sensoriais. Só reconhecer o eu é separado do os funcionamentos. Só reconhecendo, só conhecimento, dar tanto libertação dentro de nós. Eu estou não envolvido. Eu aceitei os conceitos. Estou não envolvido. Dar libertação dentro de nós. Nós desapegamos um pouquinho de barulho de mentes, os sentidos. Um poder maior manifesta, eu sou consciência pura. Pouquinho discernir ajuda bastante de nós. Reduzir todas as confusões. Vários problemas tem porque várias confusões tem. Não tem poder de discernir. Quando você chega nesse ponto, você pode guiar nosso intelecto para levar decisões corretas. Poder de discernir quando você vai separar eu do que as atividades do sentido, as mentes e comentários, barulho da mente, poder para ver claramente tudo manifesta. Você depois usa o intelecto para levar decisões corretas na vida relativa. Não precisa renunciar. Para renunciar também poder ver. Para levar decisões corretas também ver. Para escolher também ver. Não tem outro jeito. Você poder para aceitar o sofrimento também vai manifestar. Quando isso esclarecimento tem, poder de discernir tem. Quando nós separamos consciência pura com atividades dos sentidos e mente. Assim. Esse equívoco é comum entre aqueles que não têm discernimento para separar o verdadeiro ser das experiências sensoriais. A Vivekinam não tem poder de discernir. Mandanam, pouco dull. What do you say? Dull. Sharp é agudo. Dull is suave. Não sei. Dull mind, we call. Mente não tem o poder de discernir. Balanam, ou criança. Essas pessoas não têm poder de discernir, isso é criança. Criança também não tem poder de saber o que é correto e o que não é correto. Para essas pessoas, o ser parece estar envolvido na atividade. Ok. Para isso, belo exemplo é dado por Adi Shankaracharya. Enfatizar. Exemplo ajuda bastante para guardar. Afirmar. Qual exemplo Shri Shankaracharya deu? Shankaracharya falou sobre a analogia de como a lua que parece se mover. Ele diz, Abreshu dhavatsu satsu yatha shashi dhavan iva. Shashi significa lua. Shashi Shekara, lua. Shashi Shekara é nome de Shiva. Em cima da cabeça de Shiva tem lua. Shashi Shekara. Shekara que na cabeça tem lua. É chamado Shashi Shekara. Shashi significa lua. Imagine que é a hora do crepúsculo.
crepúsculo. Garotinho, segurando firme seu pai, está andando de moto. Grupo de nuvens está se movendo pelo céu. De repente, os olhos do garotinho captam a lua espiando através dos espaços entre as nuvens. Ele grita para o pai: "Ô papai, olha, a lua está nos perseguindo. Ela vai chegar em casa antes de nós. Rápido, vá mais rápido, vamos vencê-la." Para o menino, parece que a lua está brincando de esconde-esconde com eles, correndo ao lado de sua moto. O que isso nos ensina? Quão longe está a lua? Na realidade, a lua está muito longe, a milhões de quilômetros da Terra, e permanece estacionária em relação ao menino e seu pai. Ela só parece se mover por causa do movimento relativo das nuvens e da moto. Realmente estacionado. Referência com o movimento relativo das nuvens e do moto parece se mover. Ao investigar mais de perto, descobrimos que a lua nunca se move da maneira que o menino a percebe. O movimento da moto e atividades das nuvens criam a ilusão de que a lua está se movendo. O movimento da moto e a atividade das nuvens criam a ilusão de que a lua está se movendo. O exemplo nos ensina que a atividade das nuvens é sobreposta à lua inativa. A lua inativa, a atividade das nuvens é sobreposta à lua inativa. Da mesma forma, as atividades dos órgãos dos sentidos são sobrepostas ao Atman testemunha. Da mesma forma, as atividades dos órgãos dos sentidos são sobrepostas ao Atman testemunha. Assim, como a lua permanece inalterada e estacionária, apesar do movimento aparente, o Atman permanece uma testemunha, não afetados pelas atividades dos sentidos. Eu estou adulto, eu estou velho, eu estou falando, referenciando como foi essa transformação de corpo, com criança, com jovem, com adulto, com eu estou velho. Referenciando todos os pensamentos, eu falo que eu boa pessoa, eu mal pessoa, eu fiz as ações por causa de pensamentos assim, eu faço isso por causa da associação desses pensamentos, associando. Mas eu, que registrou todas as atividades que aconteceu anteriormente, é independente. Para registrar uma coisa precisa ficar firme. Por isso, eu posso falar, eu tinha assim, eu visitei lá, eu visitei assim, eu fiz assim. Isso aconteceu na minha vida, eu fui nessa cidade, eu fiz este tipo. Todos os referenciando, sobrepostando todas as coisas em cima da eu. Eu é separado. Okay. Mais um exemplo. Afirmar. Analogia de um trem. Imagine que você está em um trem que parou em uma estação. Se você estiver sentado perto da janela, pode ver claramente a plataforma do lado de fora. No entanto, se você estiver sentado no meio do compartimento, a plataforma pode não ser visível para você.
Em vez disso, você olha pela janela e vê outro trem em uma plataforma diferente. Depois de um tempo, você pode começar a sentir que seu trem está se movendo, Essa sensação pode ser bastante confusa, porque você não consegue dizer se é o seu trem que está se movendo ou o outro trem. A sensação de movimento é forte, mas você não pode ter certeza de qual trem está realmente em movimento. Então, de repente, você percebe que um dos seus companheiros de viagem desceu do trem para encher uma garrafa de água. Essa observação traz alívio porque confirma que seu trem não se moveu. Foi o outro trem que estava se movendo, mas o movimento foi falsamente sobreposto ao seu trem estacionário. Não é? Isso aconteceu para todas as pessoas. O que isso nos ensina? Essa analogia nos ensina uma lição importante sobre percepção e a realidade. O movimento do outro trem foi erroneamente percebido como o movimento do seu próprio trem. Para que tal sobreposição ocorra, deve haver algo estacionário para comparar. Comparação é sempre precisa um precisa firme, outro precisa movimento. Neste caso, seu trem estacionário forneceu o ponto de referência. Aplicando a analogia ao Atman. Da mesma forma, as atividades dos órgãos dos sentidos, como ver, ouvir, e tocar, e cheirar, e saborear, são sobrepostos ao Atman, o ser testemunha. As atividades do corpo também, ir para um lado para outro lado. Dar, receber, andar, jogar, qualquer. Futebol sempre joga, né? Isso é ações de corpo, karmendriyas, ações de karmendriyas, ou gnanendriyas também. São sobrepostos ao Atman, testemunha. O Atman é como um trem estacionário, ele não se envolve em nenhuma atividade. No entanto, como os órgãos dos sentidos estão constantemente ativos, de manhã até dormir, nossos sentidos são ativos, né? Suas atividades são erroneamente atribuídas ao Atman. Assim, como o trem estacionário permanece inalterado pelo movimento do outro trem, o Atman permanece uma testemunha indiferente, não afetado pelas atividades dos sentidos. Assim como o trem estacionário permanece inalterado pelo movimento do outro trem, assim, o Atman permanece uma testemunha indiferente, não afetados pelas atividades dos sentidos. Esta analogia nos ajuda a entender que a verdadeira natureza do Atman é a consciência pura, que está sempre desapegada e não é afetada pelas atividades sensoriais. Todo tempo, para a primeira coisa para trazer um poder de discernimento, que precisa perguntar a si mesmo, né? Nós mesmos, que é? Onde está meu eu? Onde está meu eu? Ligado com quem? São 3 tipos de indrias, sempre ligado com 3 tipos. Órgãos de percepção, órgãos de ação ou mente. Mente é antakarana. 4. Mente, ego, memória, buddhi, intelecto. 4. Esse, 5, 5, 10, 4, 14. 5, olhos.
ouvidos, nariz, pele, língua, 5. Órgãos de ações, 5. So, depois, 4 partes de mente, quadrupla, 4. 14. Dentro de 14 coisas, nossa eu funciona, interagir com o movimento, com o mundo relativo. Nossa vida é relativa. Nossa vida relativa é pelo esse 14 portões. 14 portões. Né? Eu ligado com 14 portões, nós saímos, voltamos, saímos, voltamos, saímos, voltamos. Mas esse eu sempre é desapegado, não ligado. Ligado com um portão de olhos, eu fico olhando várias coisas. Ouvidos, pensamentos, várias coisas. 14 portões. O Jiva interagir na vida relativa. A analogia, mais um exemplo, afirmar. A analogia de uma viagem de ônibus. Todos nós brasileiros gostam de viajar. Quando tem férias, vamos viajar. Viajar no avião, no carro, no trem, no bicicleta, no moto. Bicicleta também, noite, várias pessoas andam na cidade. Clube de bicicleta. Essa é a analogia de uma viagem de ônibus. Imagine que alguém está viajando para São Paulo de ônibus. Quando o ônibus se aproxima do terminal rodoviário Tietê, o passageiro diz: a estação chegou. Primeira coisa que fala: a estação chegou. Esta afirmação pode parecer perfeitamente normal à primeira vista. Mas, se pensarmos bem, não faz muito sentido. Como a estação de São Paulo pode vir até o ônibus? A estação chegou, nós falamos, né? Como a estação de São Paulo pode vir até o ônibus? Na realidade, é o ônibus que chegou à estação. E não o contrário. Confundimos. Palavras confundem. Confundimos. Na realidade, é o ônibus que chegou à estação, e não o contrário. Essa expressão comum revela uma sutil ilusão em nossa percepção. O movimento do ônibus é erroneamente atribuído à estação. O que aconteceu? Qual é a ilusão? O movimento do ônibus é erroneamente atribuído à estação, criando a ilusão de que a estação se moveu. Este é um exemplo, belo exemplo, claro, de como nossas mentes podem sobrepor o movimento de um objeto a outro que está estacionário. Todo o tempo acontecendo dentro de nós. Nós confundimos eu com atividades dos sentidos, com mente, com órgãos. Isso ficou tão normal na nossa vida. Nós aceitamos completamente. Nunca nós discernimos. Escrituras falando contrário. Você é uma pessoa firme. Você é mestre. Pode falar o 14 portões, o 14 cavalos, né? Horses, cavalos. Você é mestre controlando o 14 cavalos. 14 cavalos. Isso foi um exemplo, belo exemplo dado no Kathopanishad. Kathopanishad. O que isso nos ensina? Essa analogia nos ensina uma lição importante sobre como percebemos movimento e atividade. O ônibus é o que está se movendo, enquanto a estação permanece estacionária. No entanto, em nossa linguagem e percepção cotidiana,
muitas vezes invertemos essa relação. Invertemos essa relação, dizendo que a extensão veio até nós. Este é um exemplo simples, mas profundo, de como nossas percepções podem ser facilmente distorcidas. Se esse tipo de confusão pode acontecer repetidamente de maneira mais comum, por que não pode acontecer com o Atman? Está acontecendo. Então, Shankaracharya diz, Yatha Shashiva Bhati Tata. Yatha Shashiva Bhati Tata. Como a lua parece estar movendo por causa das nuvens. A Atman está em uma situação semelhante. Nossa eu está em situação semelhante. Embora permaneça apenas como uma testemunha, nossa profundo no nível de estado de sono profundo, sem sonhos. Eu puro existe. Nenhuma atividade de mente existe lá, nenhuma atividade de corpo existe lá. Embora permaneça apenas como uma testemunha do que está acontecendo em sua presença, aos olhos de quem não aprendeu a discernir, parece que o Atman está agindo. Quem não sabe como discernir, fala o Atman está agindo. Devido à proximidade do Atman com a cena da ação, que permeia tudo, né? Só Atman permeia tudo. Proximidade do Atman com a cena da ação. Mais um exemplo. É visto como se estivesse realizando as ações. Devido à proximidade do Atman com a cena da ação, é visto como se estivesse realizando as ações. O exemplo foi dado pelo sábio Vidyaranya Muni no texto Panchadashi. Ele deu um exemplo de teatro, cinemateca, teatro. Teatro, o que acontece? Tem uma tela. Atrás nós sentamos para ver um filme. Atrás de nós tem um projetor. Projetor projeta luz. Na tela aparecem vários caracteres. Um ator, um drama acontecendo, tudo. Mas a característica da luz que é? Isso ilumina. Caráter de luz ilumina todas as coisas. Não faz nenhuma ação. Mas que parece que um ator está em ação na tela. Mas isso sempre é luz. Nenhuma ação tem. Sempre é luz. A luz não é conectado. Mas parece. Por quê? Devido à proximidade do Atman com a cena da ação, é visto como se estivesse realizando as ações. A luz, visto como se estivesse realizando as ações na tela. Mas, ao investigar, nós sabemos que a luz sempre ilumina. Há uma transferência completa de autoria dos sentidos, limitações, upadis, que estão envolvidos na ação, para o Atman, que é independente dessas limitações e que não é afetado pelas ações. O Atman é asanga, desapegado. O Atman é kutastha, não afetado. O Atman é chidrupa, consciência pura. O Atman é asanga, kutastha e chidrupa. O Atman, caráter do Atman é desapegado, não afetado, consciência pura. Luz é desapegado, não afetado todas as atividades que acontecem na sala, é consciência pura. Consciência pura significa ilumina. O Atman é desapegado, não afetado, é consciência pura, não alterado,
é sempre estacionado, firme. O luz é estacionado firme, é desapegado, não afetado, não pode alterar a luz e ilumina tudo. Mais uma vez, o Atman é a Sangha, desapegado, Kutastha, não afetado, e Chidrupa, consciência pura, que ilumina tudo. A presença dele é suficiente para o funcionamento das outras coisas. No entanto, é visto pelo intelecto que não exerce o discernimento como sendo o próprio autor de todas as inúmeras ações realizadas pelo corpo e pela mente. O resumo nesse verso. Verso é Vyapriteshindriyeshvatma Vyapari va vivekinam Drishyate bhreshu dhavatsu Dhavan iva yata shashihi Vyapriteshvindriyeshvatma Vyapari va vivekinam Drishyate bhreshu dhavatsu Dhavan iva yata shashihi. O movimento das nuvens em uma noite de luar cria a ilusão de que a lua está se movendo e as crianças acreditam que ela está brincando de esconde-esconde. Da mesma forma, a atividade da mente e dos sentidos cria a ilusão de que a alma está ativa. Pessoas que não conseguem discernir entre a alma e os sentidos acreditam na atividade da alma. O movimento das nuvens em uma noite de luar cria a ilusão de que a lua está se movendo. E as crianças acreditam que ela está brincando de esconde-esconde. Dentro de nós também o esconde-esconde. Eu, com os sentidos, esconde-esconde. Da mesma forma, esconde-esconde, confusão. Da mesma forma, a atividade da mente e dos sentidos cria a ilusão de que a alma está ativa. Pessoas que não conseguem discernir entre a alma, o ser, o Atman, o eu puro, e os sentidos acreditam na atividade da alma. Esse é o significado desse verso. O oponente pode argumentar se a atividade pertence... Sim, como uma Shankaracharya, surge uma pergunta, dá resposta. Surge perguntando, dando resposta. O oponente pode argumentar se a atividade pertence aos sentidos e não à alma, eu aceito. Agora eu entendi. As atividades não pertencem com a alma, atividades pertencem com os sentidos somente. Eu entendi. Pois se a atividade pertence aos sentidos e não à alma, então, que os sentidos sejam chamados de entidade consciente e designados como Atman? Esta objeção é respondida por meio de uma ilustração no verso 19. Vamos estudar próxima semana. Você vai fechar. Possam o Senhor, que é a meta de toda adoração, estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundari Kakshaha Sarvagneshwaro Harihi Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna
Pranamastu.